Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Isto é uma matéria social importante e ainda bem que é trazida a esta Casa. Nós sabemos que, infelizmente, cada vez mais, o número de crianças em risco tem aumentado, quer no país, no continente, quer nas regiões. E por isso mesmo, as leis, a lei, nomeadamente a de proteção de crianças e jovens em risco, também devido a essas vicissitudes destas situações terem se agravado ao longo dos anos, a lei original de 1999 sofreu várias alterações. Sofreu alterações, as últimas das quais em 2015 e a última no ano passado, em julho de 2018. Isto é sintoma de que é preciso adaptar uma lei de 1999 às vicissitudes sociais que têm vindo a acontecer. Obviamente que não foi alterar a idade considerada de criança que mantém-se nos 18 anos. Uma criança mantém-se a idade nos 18 anos, ao contrário de que muita gente pensa que as crianças só são crianças até aos 13, 14, até o âmbito da adolescência. Uma criança é uma criança até aos 18 anos. A partir dos 18 anos é um jovem e dentro do âmbito da juventude, também a Lei de Proteção de Crianças e Jovens permite que a sua assistência vá até aos 21 e, em muitos casos, até aos 25 anos. Ou seja, os problemas que são encarados por estas situações devem-se, sobretudo, ao facto de muitas das crianças estarem sujeitas ao abandono, estarem sujeitas a viverem, muitas vezes, em função daquilo que elas são capazes de se adaptar numa sociedade que muitas vezes não as protege, crianças que muitas vezes são tratadas de forma que não se coaduna com as suas idades, são violentadas, muitas crianças que sofrem abusos sexuais, crianças que muitas vezes são sujeitas a trabalhos que não são nada adequados à sua idade e jovens também sujeitos a estes trabalhos que são excessivos e que ultrapassam em muito aquilo de que elas são capazes, e também, muitas vezes, as crianças que não têm, obviamente, acesso ao mínimo que se exige, tal como dizia Maslow, ao âmbito das necessidades básicas. Não têm comida, não têm apoios na área da saúde e não têm outros tipos de apoios. Neste sentido, a lei que prevê a criação tanto no âmbito das instituições, tanto no âmbito das famílias, que esses apoios devem ser dados e devem ser seguidos pelas próprias entidades que atribuíram esses apoios a essas crianças e jovens. Porque nós sabemos que muitas vezes o que se pretende com a lei, com estas leis, é que as crianças não sejam retiradas dos seios familiares. Mas também sabemos que não é possível, em todos os casos, que as crianças se mantenham nos seios familiares. Porque a reincidência dos abusos, a reincidência das agressões, pode voltar a surgir. E daí surgirem as alternativas das instituições, que supostamente serão sempre temporárias, supostamente, mas o que é que acontece? É que muitas vezes as crianças permanecem lá até aos 18 anos e os jovens até aos 21 e, como eu disse há pouco, muitas vezes prolongam até aos 25 anos nestas instituições. O que significa que não foram encontradas as tais alternativas para serem reinseridas nos seios familiares. Ora, as entidades que abordam e que tratam e que resolvem estas situações são, obviamente, as entidades sociais que têm de ter em conta as necessidades destas crianças e destes jovens. E, neste sentido, é aqui que entra a proposta que o Partido Socialista nos traz e que já está inserida na Lei da Proteção de Crianças e Jovens, nomeadamente no artigo 50 e 53, que o Partido Socialista pretende regulamentar através desta resolução, sugere a regulamentação, não pretende regulamentar, sugere a regulamentação do artigo 50 e 53 da Lei de Proteção de Crianças e Jovens, é, obviamente, uma prioridade, porque nós sabemos que muito trabalho está a ser feito, e bem, na região, mas também é preciso
que não se pense que está tudo feito, porque estas matérias, como disse inicialmente, são dinâmicas e surgem sempre situações que muitas vezes não as encontramos regulamentadas em função daquilo que a região necessita. E daí a recomendação que o Partido Socialista faz é oportuna. Por um lado, porque abordamos a matéria neste plenário, que é uma matéria crucial no âmbito social, sobretudo destas camadas dos jovens, das crianças e dos jovens, e por outro, porque há aqui uma lacuna no âmbito da regulamentação. Nós sabemos que estas instituições, nomeadamente aquela que existe na região da Vila Mar, que nós também conhecemos, que já visitámos muitas vezes e que faz um trabalho notável, também se lamentam muitas vezes que falta-lhes apoio, sem dúvida, porque nunca é suficiente o apoio para poderem encarar as necessidades que estas instituições têm, casas de acolhimento, para abordarem situações muitas vezes dramáticas, muitas vezes de crianças que já chegam em estado que é muito difícil de ultrapassarem, quer do ponto de vista psíquico e quer do ponto de vista depois da inserção social. E, neste sentido, estas casas de acolhimento servem também, muitas vezes, numa primeira abordagem para uma emergência, mas também têm uma finalidade terapêutica, no âmbito também educacional. E é isso que essa vertente que deve ser potenciada, sobretudo. Essa vertente deve ser potenciada e, neste sentido, nós consideramos que é importante que se faça aqui uma clarificação ou uma regulamentação do artigo 50 e 53 na região, no sentido de dar mais possibilidade a que estas próprias instituições, estas casas de acolhimento, possam ainda mais potenciar as valências que têm e que muitas vezes não conseguem implementar porque não há uma regulamentação adequada. E, neste sentido, nós consideramos que é oportuna a abordagem do tema e é oportuno o facto de ter trazido o Partido Socialista a esta Casa esta matéria. Responder, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Gil Canha, eu penso que esta matéria já foi abordada em âmbitos próprios, nos locais próprios, que foi a Câmara e a Assembleia Municipal, e, neste sentido, a minha opinião não acolhe, neste momento, no sentido de ser a favor ou ser contra.